Seja bem-vinda. Oi, Olá, Rejane. tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Boa Eu me chamo tarde. Silvana, eu sou coach, trabalho com inteligência emocional, com reprogramação e ajudo você, mulher, a sintonizar o seu eu, o seu emocional, aquilo que está desequilibrado, aquilo que está descalibrado, eu coloco em ordem para que você possa fluir e ter uma vida como mãe, como esposa, como filha, como dona de casa, como operária, a fluir, a ser bem-sucedida. E aqui também está a nossa querida Rejane Manzon. Ela é analista corporal, ela é enfermeira e ela também está aqui para poder contribuir na vida de vocês em relação ao emagrecimento. Por que que você não emagrece? Por que que você não consegue baixar o seu peso? E você tenta, não consegue. Então, a Rejane é especialista em emagrecimento. Ela está aqui para te ajudar a perder peso e a você saber como é o processo mental. Por que que isso bloqueia? Quais são as situações que te impedem de baixar o peso, de ter uma vida saudável, um estilo de vida equilibrado e assim olhar e se sentir bem com o que vê no espelho, não é? Porque nós mulheres precisamos olhar no espelho e nos sentir bem, não é, Rejane? É isso aí. Eu só A gente tem tô aqui a compartilhando. A Michele entrou, a Ju também. Então, a gente colabora com a sociedade, com o nosso conteúdo, com a nossa habilidade, com o nosso conhecimento. E a live fica compartilhada nos nossos perfis aqui do Instagram. E aí, à medida que a pessoa vai entrando no nosso perfil, ela vai vendo a live, que fica por 24 horas à disposição. Então, não importa se hoje a gente tem público ou não tem público, importa que nós vamos colocar aqui um conteúdo e ela vai assistir assim que ela puder e ser beneficiada com esse conteúdo, entendeu? É isso aí. Então, Rejane, me conta, o que que acontece na mente da mulher para que ela não consiga baixar o peso, não consiga perder peso. E, sobretudo, é o mesmo comportamento, é igual, todas as mulheres funcionam igual, por isso que todas elas não conseguem baixar o peso, é assim mesmo? Primeiramente, muito boa tarde a todas, né? Sou Regiane Manzon, especialista em emagrecimento e no comportamento humano. E não, Silvana, não somos todos iguais. Na realidade, somos uma mistura de traços de caráter, onde essa mistura forma como se fosse cada um tem um DNA diferente. E o que acontece? Não vai ser uma dieta, um exercício, uma atividade física que vai funcionar igual para cada um. Né? Somos todos diferentes. E justamente essa diferença que a maioria dos profissionais e até as pessoas que estão querendo emagrecer não tem esse conhecimento, que é o que dificulta muito o emagrecimento, o manter o peso. Tem até aquelas pessoas que não comem e engordam, porque cada um funciona completamente diferente um do outro. Né? E eu tô aqui para estar falando um pouquinho, né, o que realmente acontece e por que que acontece isso. E meninas, vocês fiquem à vontade para fazerem perguntas aqui no chat e a gente vai respondendo as dúvidas de você, porque você pode ter uma dúvida que pode contribuir com a dúvida e esclarecimento da colega, né, que está assistindo aqui o nosso conteúdo. Então, pode perguntar à vontade, porque às vezes o seu caso é um caso muito difícil, muito complexo. E aqui a Rejane e eu estamos aqui para tirar todas as suas dúvidas e te segurar na mão, te ajudar ao processo de você conquistar o seu resultado, que é emagrecer com saúde e com consciência. Então,
como é que funciona para cada uma pessoa. Então, você já falou que somos pessoas diferentes, que somos pessoas que temos um DNA diferente e cada uma funciona de um jeito. Então, dê um exemplo. Você já disse sobre os 5 traços de caráter, que eu conheço muito bem, né? Então, são 5 tipos de personalidades que todo indivíduo, todo ser humano tem, e que, de acordo com esse tipo de personalidade, com esse caráter de traço que ele apresenta, ele vai ter uma dor e um recurso. Então, quando ele está nesse sofrimento, nesse recurso, aí ele pode, emocionalmente, estar tão abalado, estar tão abatido, que ele não consegue administrar essas emoções. E aí ele vai para o alimento para poder saciar esse vácuo, esse buraco, essa dor emocional. E às vezes tem até pessoas que nem comem, mas também engorda, né? Então é como se fossem os signos do zodíaco. Tem Capricórnio, tem Leão, tem Escorpião, Áries, né? Tem os signos. É mais então, ou menos, né? Assim, que acaba funcionando, porque o que é para quem não entende, entender que é mais ou menos assim, de acordo com o signo do zodíaco, cada um funciona de um jeito. Os traços de caráter é de acordo com o formato do seu corpo, de acordo com a sua fisionomia, é que a gente já traça o seu padrão mental, como você funciona, só de olhar para o seu corpo, porque o formato do seu corpo diz como a sua mente funciona. E aí a gente sabe qual é a sua história de vida, porque o formato do seu corpo revela a sua mente e a sua história. Isso é incrível. Isso é realmente incrível. E o que acontece com relação ao emagrecimento, existem 3 tipos de traços que acabam tendo essa maior dificuldade, com 2 principais, e quando esses 2 estão nos seus maiores picos, é onde dificulta mais ainda o emagrecimento, porque a pessoa não sabe o porquê ela engorda, não sabe o porquê aquilo acontece, e nós, como analistas, a gente consegue bater o olho e entender a história daquela pessoa e qual é a dor que ela está carregando, que está levando ela a estar ganhando esse peso, ou mesmo até sem estar comendo, está mantendo, carregando, né, o famoso lixo emocional, com a preocupação de estar magoando pessoas próximas e que elas gostam, e fazem com que ela, mesmo sem comer, ela engorde, porque ela está carregando um peso que não é dela. E isso a pessoa só consegue identificar mesmo seria com análise corporal. Só que como não é o assunto hoje, né, falar sobre análises, a gente só vai enfatizar por que as pessoas têm a dificuldade de emagrecer. Isso faz com que elas tenham o conhecimento, tanto profissionais da área do emagrecimento, quanto pessoas que querem emagrecer, que não é simplesmente passar uma dieta, passar um cardápio, fazer atividade física, passarem até médicos prescreverem medicação, fazer uma cirurgia bariátrica, que somente isso não vai resolver se ela não tratar aquela dor, a causa do problema, a causa da dor que ela está sentindo. Então você tem que ir lá na raiz e não simplesmente cortar um pedaço ou se privar de alguma coisa sem que ela saiba o real motivo do ganho de peso dela. Exatamente, porque tem pessoas até que, como você informou, se submetem à cirurgia bariátrica, que é a cirurgia de redução do estômago e do trato digestivo, e com 2, 3 anos, ela às vezes ganha todo o peso do início da cirurgia. Então, isso quer dizer que o fato de fazer uma cirurgia e diminuir o seu órgão digestivo não quer dizer que isso é o suficiente, porque a causa que a faz ter ganho de peso não foi tratada, não é? Então, se você não tratar o agente causador que te leva
ao ganho de peso e a dificuldade de diminuir e de ter a consciência da necessidade de um estilo de vida saudável, você vai recuperar todo o peso perdido no processo cirúrgico, o que é muito danoso, o que é muito traumático. Então, a pessoa precisa se conscientizar que há uma raiz emocional que promove esse ganho de peso. E se esse mal, né, não for tratado, não for cortado, a pessoa não vai ter êxito, ela vai voltar depois a ganhar todo o peso, porque aquele problema emocional não foi resolvido. E através da inteligência emocional, através da reprogramação emocional, através de práticas, de metodologias, nós fazemos as intervenções e aí a gente trata a raiz do problema para descobrir lá na primeira infância o que você viu, ouviu e percebeu ao longo dessa infância que imprimiu no seu emocional algum trauma, alguma dor, alguma angústia que te bloqueou e fez você hoje, sendo uma adulta, com aquela criança sofrida, traumatizada dentro de você, fazendo com que aquela criança ela dê as coordenadas, ela te conduz, ela ela dá as ordens. E aí você, como uma mulher, quer fazer determinadas coisas, mas você não tem autonomia de fazer. Por quê? Porque tem uma criança interna dentro de você, lá nos 6 anos de idade, sofrendo com alguma situação que a deixou muito, muito triste, muito infeliz. E ela não tratou aquilo, porque o adulto que cuidava dela na época, ou pai, ou mãe, ou madrinha, ou qualquer cuidador, não foi atento o suficiente para observar aquele problema e não foi sanado. Então, aquela criança, ela vai crescer, mas ela não vai amadurecer emocionalmente, porque aquela causa não foi resolvida. Então, é como se ela tivesse, ao longo dos anos, carregando aquela mochila de dor, aquela mochila de peso, aquele trauma. E aí ela se torna fisicamente uma adulta, mas emocionalmente ela ainda é aquela criança sofrida. Então, imagina uma criança que sofre um abuso sexual. Então, essa criança cresceu e o adulto da época não a defendeu, não comprou a dor dela, não comprou o barulho dela, não foi lá e investigou a causa e levou a polícia, aquele cara que abusou daquela criança. Então, essa criança cresceu e se tornou hoje uma mulher. Muitas vezes, essa mulher está compulsivamente comendo, fazendo coisas que vão agredir o seu organismo para que, inconscientemente, ela crie um bloqueio para os homens não acessá-la, para que os homens não cheguem até ela. Por quê? Porque se de repente ela for aquela mulher esbelta, do corpo violão, bonita, ela vai atrair homens para estar com ela, para ela se relacionar. Mas como emocionalmente ela não está saudável, porque ela passou por um abuso sexual, então ela tem medo dos homens chegar até ela e fazer uma carícia, ficar nu e se apossar dela sexualmente, ter a penetração. E automaticamente ela começa a engordar para não se mostrar sensual, para não se mostrar uma mulher atraente. Ela começa como uma defesa do próprio organismo dela a ganhar peso, porque na infância dela, ela se sentiu abandonada pelos responsáveis dela. E a hora que tem aquele gatilho, alguém se aproximando de mim, automaticamente ela se bloqueia e para não se sentir abandonada, ela adquire alguma compulsão e para se proteger de que alguém se aproxime dela, ela vai começar a engordar para não se mostrar mulher.
né? Exatamente. Então ela como se ela tivesse assim fechada, Se né? tampando, ela começa a se proteger com gordura. Assim Sim. como aquelas outras pessoas que pelo abandono, mas não foi abandono, ela registrou no corpo dela como um abandono, que minha mãe e meu pai tinham que trabalhar, eu tinha que ficar com alguém, mas na cabeça da criança, meus pais me abandonaram. E o que acontece? E por isso eu fui molestada, não é? Isso, porque o que acontece? O adulto não, às vezes tem que tomar conta de tantas crianças e várias pessoas, né, várias crianças aos cuidados dele e outros afazeres da casa que por algum momento de desatenção acabou não deixando a atenção completa para aquela criança e a criança acaba passando por algum trauma, ou até mesmo que nem a sensação de abandono das pessoas que têm a compulsão alimentar, às vezes é até porque a criança chorava e os pais faziam o quê? É fome, colocavam mamadeira, chupeta, doce, colocavam comida na boca dela. Só que às vezes a criança queria o quê? Um colo, um carinho, uma atenção. E na cabeça deles era o quê? A criança chorou, é fome. Então, supriu a Coloca a necessidade com mamadeira. comida. Aí, a hora que o adulto se sente abandonado, se sente sozinho, vai resgatar aquela memória que está registrada no corpo dele. O que? Eu estou sozinho. O que eu aprendi? O que eu fui adestrado pelos nossos pais? Quando eu me sinto sozinho, eu tenho que pôr alguma coisa na boca. Eu tenho que comer. É aonde desenvolve os vícios por bebida, compulsões alimentares, por cigarro, até outros vícios, comprar sapato, bolsa, droga, porque ele quer suprir uma falta, um vazio que ele tem no peito que não foi suprido quando ele foi criança, né? E isso seria o traço da oralidade, né? Que se desenvolve no organismo o formato do corpo de 1 mês a 1 ano e meio, até no máximo 2 anos de idade. E a gente vai passar rapidinho por outros. A gente começou a falar do abuso, né? Que é uma situação muito recorrente com relação a pessoas que apresentam obesidade mórbida, que não querem se mostrar atraentes, justamente formando uma capa de gordura no corpo. Assim como o que tem a sensação de abandono, qual é a forma de uma pessoa ser vista e ser reparada por alguém? Aumentando o seu tamanho, porque quanto maior ela ficar, mais vão enxergar ela, mais fofinha, atraente, porque uma pessoa fofinha, uma criança fofinha, gordinha, não oferece risco a ninguém, né? Então ela acaba sendo atraente, todo mundo quer pegar um bebê gordinho. E inconscientemente, na cabeça desse adulto doente, ele pensa o quê? Eu tenho que me tornar fofinho para atrair as pessoas. É o medo de ficar sozinho, de ser abandonado, né? Isso acaba acontecendo muito, né? Muitas pessoas têm essa dificuldade de emagrecer porque não entendem a falta. Então eles vivem na dor. Qualquer situação, uma separação, um filho que sai de casa, a hora que um filho começa a ir para a escola, um pai que falece, a perda de um ente querido, inconscientemente, isso é um gatilho que vai disparar uma sensação de eu fui abandonada por uma pessoa que eu amava muito. Automaticamente, esqueceram de mim, né? Esqueceram de mim. A pessoa começa a sentir aquela falta, não entende o que é e vai fazer o quê? Suprir com comida, com algum vício, alguma compulsão. E isso acaba dificultando muito, né? Assim como os que carregam os lixos dos outros por medo de magoar eles. É até feia falar essa palavra lixo, mas é o que realmente acontece. Eles começam a carregar. Porque a pessoa, ela não tem a consciência de que esse é o que gera esse problema. Ela não tem essa consciência, porque isso são registros emocionais que ficaram lá na infância. Então, hoje, como adulto, ela se comporta dessa forma, mas acha que ela está, às vezes, indisciplinada, às vezes ela acha que ela não tem foco, às vezes ela acha que está estressada, às vezes ela acha que está com
depressão, mas na verdade são questões que essa criança vivenciou, que não foi resolvida e que ficou ali guardada, acumulada ao longo da vida. E ela chega na vida adulta com toda essa bagagem. E aí ela tem que parar e ver, bom, eu já tentei isso, já tentei aquilo, já tentei outra coisa. Eu não tive resultado. Bem, alguma coisa está acontecendo comigo. Então, eu preciso me conscientizar de que sozinha eu não tenho condições de resolver essa questão. Porque se eu tivesse condições de resolver isso sozinha, eu já estaria no peso ideal. Eu já estaria do jeito que eu gostaria de estar. Então, se você está nessa situação, é porque de verdade há uma causa emocional lá da sua infância e que sozinha você não vai conseguir acessar, porque são lembranças que você até nem tem acesso, você não consegue acessar. E só através de profissionais como nós, que estudamos a mente humana, que estudamos todos os traços de personalidade, estudamos as causas que promovem esse tipo de dor, de sofrimento, e estudamos as técnicas de programação emocional, programação neurolinguística, hipnose, dentre outras ferramentas que vão nos capacitar e nos habilitar de tirar você dessa condição. Né? É como você chega com uma dor no hospital. Aí o médico faz uma ressonância do seu abdômen total. E lá ele identifica que tem pedras na vesícula. E como que você vai tirar essas pedras da vesícula? Você vai ter que passar por um processo de análise clínica para fazer todo um check-up, para ver como que está a sua condição clínica, exames de imagens, exames de sangue, exames de urina, exames de fezes, para te dar uma segurança para você passar por uma intervenção cirúrgica. E aí você é totalmente preparada e a equipe também está totalmente preparada num ambiente hospitalar totalmente seguro, preparado, para que você possa se submeter a essa intervenção, que é de risco. É a mesma situação. Você está nessa situação crítica e você não pode ser atendida por qualquer profissional. Você precisa ser atendida por um profissional que entende essas questões e que sabe como acessar essas lembranças, essas situações que você vivenciou e que está lá todas fechadas na sua caixa de memória. E aí a gente vai com toda a delicadeza, com as ferramentas específicas, durante uma sessão que pode ser online, através de como a gente está fazendo aqui agora, com total segurança, com total dedicação. Durante um período de tempo, nós fazemos a análise do seu perfil, do seu traço de personalidade, e quando nós identificamos, fazemos um gráfico para ver quais são os seus picos principais, quais são as suas dores, quais são os seus recursos. Daí, nós vamos fazer a intervenção através da chave mestra, que é uma ferramenta poderosa para intervir nessa situação e te mostrar o caminho, o mapa, o destino que você vai traçar para resolver essa questão e para ter um estilo de vida saudável. Agora, de uma forma consciente, porque você vai olhar lá para aquela situação, você vai olhar para aquela dor, mas você não vai sofrer mais. Porque você já agora, como uma adulta, você vai ressignificar aquela situação, vai resolver aquela questão com aquelas pessoas, porque nós vamos fazer a constelação, e ali todos envolvidos naquela situação vão estar presentes, inconscientemente, e aí você vai olhar para aquela situação, para o abusador, para o seu pai, para a sua mãe, para a situação, sem dor, porque você vai ressignificar, ou seja, você vai dar um novo significado. Você vai dar um novo sentido para isso, entendeu? E aí a gente acompanha você.
Pode falar, Regiane. Silvana, e voltando ao assunto que nem você falou da cirurgia de vesícula, né, que eu vou aproveitar a linha, né, de raciocínio, a pessoa começou a formar cálculos na vesícula, acúmulo de gordura na vesícula. O que que é que ela começou a segurar por medo de magoar quem ela gosta, pessoas próximas que ela amam, que ela não colocou para fora, que ela não falou no momento, que ela se sentiu humilhada. E aí vamos falar do masoquista, que já é um terceiro traço. Isso vai pipocar lá dentro no do órgão dela, da vesícula Porque dela. o que acontece? Isso esse traço de caráter se formou entre 2 anos e meio para 3 anos, até uns 4 anos e meio. Que é o quê? Foi na fase do desfraude, onde a criança registrou no corpo dela o formato mais quadradinho, né? Aquelas pessoas mais fortes, tá? Eu não como, mas eu engordo. Por quê? Ela se sentiu humilhada, ela tinha vontade de fazer o cocô e o xixi e ele era cobrado do que? Era apenas uma criança. Por que você fez na roupa de novo, isso publicamente? E para não ser humilhada, o que que ela começou a fazer? A segurar e suportar essa dor. Aí a pessoa cresce, se envolve em relacionamentos abusivos, aquelas pessoas que não têm coragem de falar não para ninguém, elas começam a viver a vida dela e do outro, assumir responsabilidades dela e do outro. Aí a mulher nessa situação, com o marido que briga, que bate, que cobra, né, que só cobra, por medo de ser humilhada, ela não fala para ele, eu não tô gostando do jeito que você me trata. Ela começa a suportar aquela situação, né? Começa a suportar e segurar. Não, pode mandar, eu aguento. Pode falar, eu faço. Ela acaba assumindo responsabilidades dela e de outras pessoas por medo de ser humilhada, né? De ser as pessoas cobrarem ela que ela não dá conta das coisas, que ela não faz nada certo, não faz nada com perfeição. É onde essa pessoa, ela quer emagrecer, ela não consegue emagrecer, e além de tudo, ela não fala o porquê que ela não está bem, e ela começa a segurar, ela começa a engordar porque inconscientemente o corpo dela segura todo o lixo das outras pessoas, porque as pessoas acham, ai, o fulano é um ótimo ombro amigo, você pode contar tudo para ele, ele não reclama de nada. Por que ele não reclama? E o medo de abrir a boca e alguém humilhar ele? Carga em cima de carga, carga em cima de carga. Ele está sobrecarregado, segurando a onda, sofrendo calado, aguentando pressão. E o corpo, ó, só vai aumentando. Cada vez crescendo mais. Né? Então, o que acontece? São 3 tipos de corpos. Agora, você imagina, a hora que você joga isso numa análise, que a pessoa tem esses 3 tipos de traços no pico. Essa pessoa não vai emagrecer, ela pode fazer a bariátrica que for, que depois de 2 anos ela tá obesa de novo. Sim. Por quê? Foi tratado o físico, mas a causa não foi tratada. Essa pessoa não sabe que ela carrega esses traços. Essa pessoa fica lá fazendo dieta restritiva, se matando na academia, passa mal, adquire uma diabetes, uma pressão alta, uma pedra na vesícula, vertigens, câncer de tireoide, e não sabe por quê. A hora que a doença aparece, a obesidade, né, o ganho de peso, é uma das coisas que o corpo manifesta quando a pessoa não sabe lidar como ela realmente é, e a hora que ela não entende. E o que acontece? E ela se manter obesa, porque tem muitas pessoas acima do peso que falam, eu estou bem assim, eu sou feliz. Ela tem um ganho com isso. Qual é o ganho? Ela tem um ganho secundário que faz com que ela não tenha a escolha de querer resolver um problema que ela não sabe, ela acha que ela está feliz. Mas na hora que ela vai amarrar um sapato, que ela vai comprar uma roupa, que ela é convidada para uma festa, é a hora que a dor aparece. Entendeu?
Aí ela se esconde, ela não quer sair, ela não quer participar de nada, porque comprar roupa é difícil, não é? E ela vai fazer o quê? Ficar em casa comendo. E sofrendo. Para suprir a humilhação de ter que sair para ter que comprar uma roupa maior. Entendeu? Aí, ó, ela não já veste a começamos... roupa que quer, ela veste a roupa que cabe. O problema é esse. Não é? E isso é muito acha traumático. Que a sociedade, que os estilistas têm culpa, acha que abandonam as pessoas que estão acima do peso. Mas não é, eles não são excluídos do meio. Na realidade, inconscientemente, a hora que a pessoa se vê numa situação dessa, é disparado um gatilho. Esse gatilho faz com que ela reviva aquela dor que ela sofreu na infância dela, quando ela era apenas uma criança. E o que acontece? Muitos não sabem e tem que trazer para a consciência dela. Aí a pessoa pega e fala, mas eu não sei como eu funciono. Eu não sei. Eu acho que eu estou fazendo certo. Não está fazendo certo, porque cada um é diferente um do outro. Eu posso pegar 3 pessoas com os mesmos 3 traços de caráter que tenham dificuldade de emagrecer. Só que nem sempre, na hora que ela conversar conosco, né, que a gente consegue pegar na fala da pessoa qual é o traço que está na dor também, o que acontece? A gente pega quem está se comunicando com a gente. Às vezes você olha, é um traço que é predominante no corpo, não tem nada a ver com os traços com a dificuldade de emagrecer. E o que acontece com isso? Você vê um corpo e não entende por que aquele corpo não consegue emagrecer. E o que acontece com isso? A pessoa está escondendo uma dor com outro traço, tentando ser uma pessoa que ela não é. É onde ela cai mais ainda na dor, a vida dela começa a enrolar muito mais e ela começa a ganhar um peso que ela não entende por que ela está ganhando. Porque na realidade ela está na dor. Você olha um corpo e fala, mas essa pessoa, pelo que nós estamos vendo, pelo conhecimento, não deveria ser gorda. E por que ela está nessa compulsão? Porque o que acontece, os orais têm 2 tipos, o da falta e o do excesso. Sim. É onde às vezes a pessoa começa a emagrecer porque começa só a beber e fumar, né? E adquire vícios. Acontece muito com pessoas que fazem bariátrica, elas se tornam alcoólatras, elas adquirem vícios. Por quê? Ela não pode mais comer, ela tem que ter outro vício para suprir aquela falta. Ela precisa de algo para compensar a comida. Aquele vazio no peito, já que ela não pode mais comer, que ela não tem estômago, ela vai compensar com outra compulsão. Exatamente. Então era essa questão que eu ia falar, porque não só os obesos, né, as pessoas acima do peso, têm esse problema de compulsão. Pessoas magras, tem gente que fala, não engorda de ruim, não tem um ditado que fala assim? Não engorda de ruim. Mas come compulsivamente, bebe, fuma, usa drogas. Sim, come compulsivamente e às vezes desenvolve doenças como a bulimia, que é aquela que vomita, não é essa? A bulimia? E até a anorexia. E a bariátrica, eu não posso mais comer, eu sinto uma falta. É como ela não supre mais aquele abandono comendo, ela se abandona. Ela para de comer por completo. É onde ela começa a ter um emagrecimento excessivo. Então, assim, a própria dor existencial da pessoa, independente de qual dos 5 traços que seja, se a pessoa estiver na dor, vai acarretar alguma doença, alguma patologia futuramente, se não tratada, para que ela saia da dor e funcione no seu recurso, como seriam as habilidades daquele traço. E ela tem que aprender como ela funciona. Porque não adianta eu ser um oral com masoca, me matar na academia, querer ser perfeito para emagrecer, que uma hora vai acontecer o quê? O corpo não vai aguentar, porque não é aquele corpo, esse recurso que está registrado nele, né? Ela começa a funcionar, vai começar a dar defeito.
E a gente vê que pessoas obesas, elas não têm longevidade, não é verdade? Pessoas obesas, elas têm vida curta, porque as complicações da obesidade são tamanhas, são enormes, porque tem problema cardiovascular, problema de hipertensão, problemas de deslocamento, problemas de feridas na perna, problemas de diabetes, problemas de cansaço, problemas respiratórios. Então, uma série de problemas vem acompanhando a vida dessa pessoa, fazendo com que ela tenha uma vida curta. E aí, o que acontece? Muitas pessoas, elas se predispõem a usar o cartão de crédito para comprar isso, para comprar aquilo, mas ela não trata do emocional. Então, se não tratar o emocional para resolver aquele problema que está desencadeando todos esses transtornos, ela vai continuar com aquele problema emocional, tentando tratar aquela situação e não vai resolver, porque o problema é de causa emocional. Então, é preciso tratar o emocional, que muitas vezes é subjetivo, né? Ninguém está enxergando que o problema que está acontecendo é emocional. E aí fica tentando tratar uma coisa, tratar outra que não vai resolver. Detalhe, a pessoa coloca que está tratando uma depressão. Por que você está deprimido? Ah, porque minha mãe faleceu e eu não consigo viver. Então tá bom, vamos medicar. O remédio vai só inibir a sensação que a pessoa tem. Aquele momento, ela vai estar sob efeito de uma droga. A hora que passa o efeito, minha mãe me abandonou. A pessoa fica numa cama, dentro de uma casa, somente comendo. Só que não adianta tratar o momento, porque a ferida, ela tá lá na infância dela. Né? Só que isso está registrado no corpo. O que acontece? A pessoa chega pra gente e fala, eu quero emagrecer. A hora que você bate o olho no formato do corpo dela, você consegue identificar, né, com análise, que análise rápida, né, que somos todos capacitados, que essa pessoa se sente abandonada, ou ela está suportando o peso de alguém, uma cobrança de alguém, ou algum tipo de abuso emocional ela teve, que fez com que ela engordasse. E tem algumas que juntam as 3 dores ao mesmo tempo, acaba dificultando. E a hora que nós realizamos a análise, a pessoa faz o quê? Ela tem a clareza de como ela funciona e como ela sai dessa dor circunstancial no momento, para começar a agir no recurso com algumas simples ações que elas têm que fazer. Às vezes ela não precisa nem mexer na dieta, nem fazer exercício. Às vezes a própria conversa com o marido que não entende porque a esposa deixou de fazer uma coisa porque ela tentou agradar ele e ficou quieta e ela acabou suportando aquela cobrança nela, entendeu? E as pessoas não entendem isso, acham que é tudo por causa do quê? Eu tenho que cortar a dieta, eu sou ansiosa. Mas é ansiosa com o quê? Qual é o medo que você tem de dar a sua opinião, de você ser quem você é, de você falar o que você quer falar? Ninguém vai te abandonar, você é um adulto, você não vai ficar chorando no berço, né? Sim, sim. Ninguém vai te humilhar por você expor a sua opinião, por você conversar com alguém. Então, as pessoas não sabem disso. Nós sabemos como a pessoa funciona, só que as pessoas que buscam tratamentos, buscam emagrecimentos, têm pequenas soluções que melhoram uma vida inteira e eles não enxergam isso, não têm esse conhecimento, né? E isso está registrado desde lá da infância. Né? Às vezes uma criança que simplesmente era bem extrovertida e era serelepe, queria pular, saltitar, e tudo que fazia, ia lá e mostrava ao pai, olha aqui, pai, o que eu fiz? Olha aqui, mãe, o que eu fiz? Cala a boca, menina, sai daqui, fica quieta. E isso vai registrando, por mais que você ache que isso não é grave, mas numa criança que ainda está na fase de maturação, que está crescendo, explorando a vida, aprendendo, né? Então, às vezes, aquilo ali é uma coisa que vai registrar
E hoje, às vezes, ela é uma adulta que às vezes quer se expressar e não se expressa, porque lá atrás, na infância, ela era tolhida, ela era calada, podada. ela era envergonhada. E aí ela vai tentar suprir isso de alguma forma. E muitas vezes isso é no alimento, sim. Então a gente vai ter que ouvir o histórico dela, o que a gente conseguir de informação, ótimo. O que a gente não consegue, a gente faz a condução consciente através da hipnose, através da programação neurolinguística, e aí a gente acessa essas situações traumáticas que foram registradas e que ali a gente ressignifica, a gente trabalha através de ferramenta e resolve. E hoje a pessoa olha para aquilo sabendo que o meu pai, a minha mãe, se comportou da forma que eles podiam se comportar. Mas eles já me deram a vida. E eu agora vou usar minha vida conscientemente de que eu posso falar, eu posso saltitar, eu posso pular, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou livre. E aí ela tem esse entendimento, ela tem essa consciência. E a partir daí ela olha para aquele passado sem dor. E aí ela ressignifica isso e segue a vida dela. E aí ela pode ser quem ela nasceu para ser. Porque eu tenho uma natureza, a Rejane tem uma natureza, e cada uma que está aqui tem uma natureza. E essa natureza, essa sua essência, precisa ser preservada, precisa ser respeitada. E a partir do momento em que você tem essa consciência, você é livre para ser quem você nasceu para ser. Sem críticas, sem culpa, sem reservas, sem julgamento, porque o nosso princípio de trabalho é sem julgamentos. A gente trabalha sem o julgamento. A Maria Júlia está colocando aqui, nossos pais não tinham esse conhecimento. Realmente, não. Eles não tinham, porque o formato do corpo, ele não quer dizer, mas isso é genético. Não é genético. Você carrega as dores que os seus pais carregam, porque eles foram criados assim. Eles foram castrados emocionalmente assim. É modo brusco de falar. Por quê? Os nossos pais, do mesmo jeito que eles foram criados, eles vão querer criar nós. Sim. E vão se passando de geração em geração a repetição daquele reproduzindo aquele padrão. Os mesmos reproduzindo aquele Aí padrão o que acontece? De comportamento. Quando você entende como você funciona, como você deve agir, o que dispara o gatilho, e você automaticamente, a questão não é que aquele gatilho me dê raiva, mas em quanto tempo eu saio daquele momento de raiva? Você tem que aprender a sair rápido dele, para que aquilo não fique doendo e te traumatizando mais. Então a gente fala de cortar essa conexão para a pessoa viver a vida dela e não os que os pais dela ensinaram que gostariam que ele vivesse. Exemplo, todo domingo a gente se reúne para comer. A comida como um padrão como padrão de amor, demonstração de amor e afeto. E isso é errado, você tem que comer o que seu corpo precisa, a quantidade que ele precisa. E não comer porque é gostoso. Tá, é gostoso comer uma coisa que é gostosa, realmente é. Mas tem que ser prazeroso por prazer, comer somente por prazer. Por que a pessoa está comendo por prazer? Por causa que alguma coisa lá atrás, né, come tudo, senão você não ganha. Entendeu por que a pessoa come compulsivamente? É uma coisa que é instalada. A criança tem que comer, mas meu filho não come. Mas talvez ele não come, você não precisa obrigar a criança a comer, para ela se sentir forçada, porque a hora que ela crescer, ela vai comer forçada, porque se eu não comer, eu não vou ganhar algo. Mas isso está inconsciente. Ou eu não vou ser aceita, né? Ou não se eu não comer, minha mãe não vai me amar. Se eu não comer, minha mãe não vai me amar. Entendeu? Tem coisas que os adultos, as crianças não enxergam com os olhos dela, elas enxergam com os olhos que os pais querem enxergar. E isso é um padrão que vai se repetir, vai se instalar. Né? São traumas.
Se eu não comer, minha mãe não vai me amar. Vai crescer uma pessoa obesa. Se eu não comer, minha mãe me abandona. Se eu não comer, minha mãe me rejeita. Se eu não comer, minha mãe me humilha, porque aquele era o único dinheiro que tinha para pôr aquela comida na mesa. Se eu não comer com os meus amigos, eles vão me excluir da rodinha deles. Entendeu? Então, assim, são traumas que a pessoa vai revivendo na fase adulta. E ela não entende o porquê que ela revive aquilo. E a partir do momento que a gente faz uma análise, ela entende o porquê ela não emagrece, porquê ela não perde peso, porque não é simplesmente ali em 30 minutos você jogar a pessoa, conversar com a pessoa, colocar num gráfico, não vai trazer resposta. A gente tem que ouvir a história dela. Porque a história dela vai dizer muito porque o formato do corpo dela é daquele jeito. E porque ela não emagrece. E como nós somos profissionais capacitados, né, e autorizados a realizar esse tipo de análise, a gente consegue acessar coisas que muitos médicos, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas não conseguem resolver, né? E não é somente obesidade, são outras doenças. Quantas pessoas não acabam tendo depressão alta, diabetes, infartando porque perdem alguém? Uma dor de abandono. A pessoa não entende isso. Porque não tem-se o conhecimento de que como ela funciona, qual é o trauma que ela carrega, por que ela carrega. E a gente consegue solucionar isso, né, Silvana? Bacana, a Júlia está falando que ela já tenta ensinar a filha dela a fazer diferente com a neta. Então, só que quem tenta não faz, né? O que acontece? A gente é criado nesse padrão, tanto é que toda vez que nós nos reunimos, tem que ter um comes e bebes, não é verdade? Tem que ter. Tem que ter um comes e bebes, porque é nossa cultura, né? E é uma cultura de obeso, né? Sim, eu já tive a oportunidade de viajar em outros países e eu vi que na África, pelo menos, não se comemora aniversário. Como a gente aqui, que faz um bolo, faz brigadeiro, compra refrigerante, faz cachorro-quente e chama os vizinhos, chama os familiares para comer. Lá não tem isso. Então, a gente sabe que saco vazio não para em pé. Então, nós nascemos para viver uma vida e comemos porque precisamos queimar energia. Então, o alimento é o combustível do carro, do veículo, que no caso é a gasolina. Então, o nosso alimento é como a gasolina para o nosso corpo, né? Que é um carro, é um veículo. Então, se nós não tivermos a energia que o alimento nos promove, nós não vamos conseguir produzir, não vamos ter energia. Mas a nossa energia, ela é para ser queimada. No momento em que nós acumulamos essa energia, esse alimento que se transforma em capa de gordura, se a gente não tiver uma queima, ele vai se acumular, e é onde a gente tem a obesidade. Então, a gente vive para comer ou a gente come para viver? Qual que é o conceito? Então, quando a gente não come para viver e vive para comer, é porque tem um problema. E a gente sabe que tudo aquilo que é anormal é patológico. Então, se é anormal você comer demais, é patológico, é uma patologia, você está doente. E aí você precisa se tratar. Porque se não tratar, vai ter problemas clínicos, mas o problema emocional já está instalado. Por isso é que se comporta em viver para comer. Por isso que se comporta dessa forma, de viver para comer, né? Então, é preciso tratar disso. Então, a live já está caindo. Nós atingimos aqui um pico bacana de pessoas. Nilda Macedo.
entrou. Se alguém tiver mais alguma pergunta, vocês podem fazer para que a gente possa tirar alguma dúvida aqui específica de vocês, para a gente estar finalizando essa live. Só para pontuar, assim, antes que caia, né? Qual é o real problema da pessoa não entender o porquê que ela come compulsivamente ou eu não como e engordo? É a própria obesidade, o ganho de peso e o não conseguir solucionar isso, né? E qual é a causa disso? São traumas existenciais desde a infância, que muitos profissionais não abordam isso, não têm o conhecimento que existem ferramentas, né, e aprimoramentos que eles conseguem chegar a essa profundidade do trauma. A solução, a pessoa fazer uma análise, entender como ela funciona e por que que isso está acontecendo, né? Então, o que acontece? Ela vai entender por que é desse jeito e vai aprender. Na verdade, ela vai descobrir a forma como ela sai dessa dor e vai para o recurso dela. Que ela não precisa nem fazer uma dieta em si, nem um exercício, que automaticamente ela vai perdendo peso. E são simplesmente dores que existem registradas no corpo dela, que o próprio corpo criou para defender, né? Para defender elas de reviver esse trauma. A Maria Júlia colocou que todas as doenças são emocionais. Na verdade, a mente adoece e, consequentemente, adoece o corpo. Ou seja, as doenças são psicossomáticas, ou seja, a sua psique, o seu emocional está tão desajustado que aí ele vai dar comandos para o corpo adoecer. Então aí a doença física se instala, mas devido a uma doença emocional que já foi pré-instalada. Então, e as pessoas tratam a doença e não a causa, né? Isso. Então, quando nós tratamos a questão emocional, o físico é curado. Por quê? Porque você tratou a causa do problema, que é emocional. Então, que é a sensação, né? Que se revive aquela sensação, né? E a pessoa fica revivendo tanto aquela dor que chega uma hora o corpo fala aí, alguém me enxerga que eu já tô infartando, eu já estou obesa, eu já estou com pedra na vesícula, com câncer na tireoide. E ninguém enxerga. Eles tratam a doença e não o que causou o corpo produzir essa doença, né? Uma coisa bem bacana para a gente fechar aqui esse bate-papo, Rejane, é que a questão é, se você é sobrepeso ou se você está acima do peso, mas se você tem uma vida de controle médico, se você faz seus check-ups regularmente, se você tem uma vida sexual ativa, se você tem uma vida de atividade física ativa, se você come relativamente saudavelmente bem, se está tudo ok com o que você vê no espelho, e se o seu médico, ele diz que clinicamente você está bem, se você não tem taxas de glicose, de ácido úrico, de colesterol, de triglicerídeos alterados, ou seja, se clinicamente está tudo bem, e se o que você vê no espelho te agrada, está tudo bem. Você não tem que emagrecer para atender um padrão estético, social, e nem tampouco forçar a barra de algo que você necessariamente não vê necessidade. Ou seja, se você clinicamente está bem, se você tem atividades físicas regulares, se você se alimenta bem, se você faz sexo, se você trabalha, se nada disso te atrapalha, e sobretudo, se você olha bem e tira uma boa selfie, feliz da vida, toda redondinha, tá tudo bem, entendeu? Agora, o nosso trabalho é tratar aquela mulher que não está satisfeita com o que reflete no espelho.
e que clinicamente não está bem. Aí sim, ela está sofrendo de problemas emocionais e problemas clínicos. Nós vamos associar o nosso trabalho a nível emocional e essa pessoa vai também, paralelamente, procurar um profissional médico para acompanhá-la, para tratar o físico, o clínico, tá? Que isso fique bem claro, que é para depois a gente achar que está todo mundo num pacote e não está. Porque eu lembro que teve um programa que era de desafios. E quem ganhou a prova ultra mega difícil de subir morro, de subir montanha, de resistência física, foi inclusive uma obesa, que eu acho que na época no programa era No Limite, no programa da Rede Globo. Esse programa tem mais de 10 anos, que a pessoa tinha que comer olho de cabrito, tinha que comer vísceras de animais, tinha que passar por desertos e provas e provas e provas. E eu lembro que na época, uma das provas, quem ganhou foi uma moça obesa, né? E aí todo mundo falou que as marombadas, que as magrinhas não tiveram a resistência que ela teve, né? Então, eu resumindo aqui o que eu falei, se clinicamente você está bem e se emocionalmente está tudo bem, você não é a pessoa que precisa do nosso trabalho, porque não é o seu caso. Agora, se você tem sofrido com que olha no espelho, quer usar uma roupa e não consegue, se você quer fazer coisas que clinicamente o seu corpo já não corresponde, porque você já está tendo problemas físicos e clínicos por causa do seu sobrepeso, aí nós estamos aqui para te ajudar. Então, procura a gente no direct. Só aqui chamar tá o no direct, né? A gente tá vê a disponibilidade, né, dos horários. Rejane.manzon, com um Z apenas, Rejane.manzon, e o meu é Silvana Cerqueira Oficial. Eu vou deixar escrito aqui o perfil corretinho, né, para o pessoal. Quem quiser seguir lá e ver mais a parte de emagrecimento, né? Aí o pessoal... Vamos tentar programar alguma coisa para domingo, que é o Dia Internacional da Mulher. Você vai estar livre, Rejane? Não, eu vou estar de plantão. Ah, então para mim também não vai dar. Porque na segunda eu já vou viajar e só volto depois do dia 18. A não ser que a gente faça à noite, né? Depois das 19, alguma coisa sobre a parte de ou relacionamento, ou empoderamento, ou conquistas, a gente pode ver. Sim, aí a gente combina e a gente divulga aqui e vocês poderão estar assistindo.